Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para realizarmos a banca do aluno da pós-graduação, Dr. Michael Simoneto, com o tema A Desjudicialização da Execução Civil de Título Executivo Judicial e Extrajudicial no âmbito das serventias notariais e registrais e uma análise à luz do princípio da celeridade processual. Agradeço ao aluno pós-graduando e aos excelentíssimos e honrosos membros da banca, o Dr. Rogério Montai de Lima e o Dr. Elson Pereira de Oliveira Bastos, meus colegas na magistratura e também no magistério. Obrigada por investir aí o tempo de vocês e a energia para nos debruçarmos sobre este assunto tão importante, de interesse nosso, né, como membros aí do Poder Judiciário. Agradeço também a presença de Kesley, Laura, Tainara, Andresa e Érica, que estão aqui assistindo e prestigiando essa banca. E sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. Michael Simoneto para proceder à sua defesa e apresentação. Obrigado, doutora. Boa noite a todos, que eu não cumprimentei ainda. Antes de iniciar a minha defesa, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a minha orientadora, a doutora Emi Carlema Motorrock, que com muita paciência, humildade e brilhantismo me ajudou na confecção dessa pesquisa científica, prestando suas mais valiosas orientações e sugestões. Gratidão, professora. Gostaria de cumprimentar e agradecer pela presença do Dr. Elson Pereira de Oliveira Bastos, uma pessoa que admiro muito pelo trabalho que desempenha perante a terceira vara civil desta comarca, e tenho muita estima. Obrigado, professor, por se fazer presente hoje. Também cumprimento e agradeço ao meu convidado para compor a mesa avaliadora, Dr. Rogério Montai de Lima, que é titular da primeira vara criminal desta comarca, uma pessoa que admiro muito pela dedicação aos estudos, tenho muita consideração também, e vou confessar que tenho um pouquinho de inveja do currículo Lattes também, dele. Obrigado, professor, por aceitar o convite. Agradeço aos demais presentes, colegas, amigos, alunos, ex-alunos da Escola de Magistratura do Estado de Rondônia. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês são muito especiais para mim. Bom, dando início à minha defesa, a minha pesquisa tratou sobre o tema A Desjudicialização da Execução Civil de título executivo judicial e extrajudicial no âmbito das serventias notariais e registrais, e uma análise à luz do princípio da celeridade processual. Com relação às minhas considerações iniciais, eu menciono que o presente trabalho é apresentado à banca examinadora da Escola da Magistratura de Rondônia, como requisito parcial para a obtenção do grau acadêmico de especialista em direito para a carreira da magistratura. Para a realização desse trabalho, foi utilizado como metodologia da pesquisa o método dedutivo, por ser um trabalho monográfico, e funcionalista, sendo utilizado como técnica a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Partindo para um breve resumo introdutório da pesquisa, eu posso mencionar que o objetivo geral do trabalho, ele foi analisar a possibilidade de o poder estatal proceder com a delegação das execuções de títulos cíveis para as serventias notariais e registrais, que hoje elas são conhecidas, né, pela sociedade como os cartórios extrajudiciais, né? Com relação aos objetivos específicos do trabalho, eles foram distribuídos em 3. O primeiro foi verificar a possibilidade de diminuição de custos ao Estado, caso ocorra a delegação das execuções cíveis para o foro extrajudicial. Ou seja, foi verificar se, caso fosse retiradas as execuções de títulos do Poder Judiciário, se acarretaria a uma economia ao Estado ou não, se acarretaria um prejuízo maior. Já o segundo objetivo foi constatar a quem deverá ser atribuída a função de agente de execução dentre as serventias extrajudiciais, caso ocorresse essa desjudicialização. Ou seja, quem seria competente para processar a execução? O tabelionato de notas, o tabelionato de protesto,
os ofícios de registro de imóveis, qual deles e por que seria o melhor. Esse foi o segundo objetivo. Já o terceiro objetivo foi avaliar se a desjudicialização poderia acarretar em uma maior celeridade aos demais atos processuais. Como, por exemplo, se fosse retirada a execução de títulos do judiciário, o processo de inventário litigioso, aquelas ações demarcatórias de terra que duram anos no Poder Judiciário, aquelas ações de revisão de contratos complexas, que tem cálculo para todo lado, o trâmite dessas ações seria mais rápido e seria mais eficaz com essa desjudicialização? Esse foi o terceiro e último objetivo que foi analisado na pesquisa. Partindo para o primeiro capítulo do trabalho, lá foi falado sobre o acesso à justiça e a desjudicialização, sendo discriminado sobre a evolução do acesso à justiça, sobre o conceito de desjudicialização, e teve uma leve explicação a respeito da desjudicialização dos litígios ocorrida pela Lei 11.441 de 2004. Nesse primeiro capítulo, foi bem enfatizado que a pesquisa ela não foi feita para mensurar se os ofícios extrajudiciais são mais eficazes ou competentes que o Poder Judiciário. Em hipótese alguma foi feita essa análise, mas sim foi excluir o paradigma de que o acesso à justiça deve ser necessariamente através desse poder, que é o Poder Judiciário, abrindo as possibilidades de ser analisado por outros meios que poderão ser mais céleres e econômicos. Hoje, por exemplo, graças a essa Lei 11.441, que é aquela lei que abriu a possibilidade de realização de inventário, partilha e divórcio consensual na via administrativa, nós podemos requerer a abertura de um inventário judicial e, com menos de 30 dias, nós fechamos o procedimento com a escritura pública já assinada e finalizada. Mas falando em desjudicialização, muitos se perguntam, o que é a desjudicialização? Desjudicialização, como quase todas as palavras do nosso meio jurídico, ela vem do latim. Des significa ação contrária, separação, negação, enquanto a palavra judicialização, ela vem do sujeito judiciário. Então, o termo desjudicialização, ele significa o movimento de retirada do judiciário, dando mais vazão aos métodos extrajudiciais, ou seja, se trata da possibilidade de o cidadão buscar seus direitos também por meio de ofícios extrajudiciais, para ter acesso à justiça além das portas do Poder Judiciário. Dado o conceito de desjudicialização e considerando que essa é uma monografia de pós-graduação e o nosso tempo é um pouquinho curto para a defesa, eu vou deixar de trazer os demais conceitos e definições básicas, também a evolução histórica do acesso à justiça e a natureza jurídica da atividade notarial, para trazer a vossas excelências os pontos principais da pesquisa, que agora é o que nos interessa, né, no momento. Então, eu vou passar para o segundo capítulo, que analisou acerca das serventias extrajudiciais como via primária de acesso à justiça, dando uma ênfase à possibilidade de delegação do serviço público de execução a um notário ou a um registrador, e a respeito dos diferentes tipos de ofícios extrajudiciais existentes no nosso ordenamento jurídico. Como foi muito explanado na pesquisa, o que se busca com a desjudicialização hoje é desafogar o Poder Judiciário, tornando os atos de maior complexidade mais céleres e trazer uma economia aos cofres públicos. Essa sugestão foi proceder com a retirada das execuções de títulos. A Viviane entrou, eu me perdi. Essa sugestão ela foi proceder com a retirada das execuções de título da esfera de competência dos tribunais, trazendo as atribuições para as serventias extrajudiciais como via primária de acesso à justiça, restringindo a intervenção do Estado nas questões relativas a direitos disponíveis, quando falamos em procedimentos de jurisdição voluntária. Aqui eu abro um parêntese
para constar que vai sempre ser de jurisdição voluntária e nunca de jurisdição contenciosa, sendo que a competência exclusiva do Poder Judiciário processar e julgar as jurisdições contenciosas. Ou seja, se porventura vier um embargo de execução à impugnação, essa executividade do título, quem processaria e julgaria o procedimento seria exclusivamente o Poder Judiciário, e não o extrajudicial, porque ali converteria de jurisdição voluntária para jurisdição contenciosa. E quando é falado de ato de desjudicializar, a pesquisa revela que a classe com maior aptidão para a delegação dessas execuções de títulos é a notarial e registral, por ser uma das profissões mais antigas, estando presente desde o início da civilização, sendo também uma das profissões que mais demonstram uma grande satisfação por atingir o fim almejado em um curto espaço de tempo. Dentre os ofícios extrajudiciais, nós temos diferentes tipos de serviço. Entre eles, nós temos o tabelionato de notas, o tabelionato de protesto de títulos, o registro civil das pessoas naturais, o registro civil das pessoas jurídicas, o serviço de registro de títulos e documentos e o registro de imóveis. Esses são os principais ofícios extrajudiciais. Não que os outros sejam menos importantes também, mas esses são os mais conhecidos, vamos dizer assim, né? Até porque nós temos os tabelionatos de registro de contratos marítimos, mas esses são menos conhecidos, até porque na nossa região não é muito frequente proceder com esse tipo de registro. Posteriormente, o terceiro capítulo, ele caminhou alinhado sobre os benefícios da ampliação da atuação das serventias extrajudiciais, especificando sobre o benefício da celeridade e da economia processual, caso as execuções de título judicial e extrajudicial tivessem a opção de acesso através dos diversos ofícios extrajudiciais. Com relação ao princípio da celeridade processual, a pesquisa chegou à conclusão de que, de acordo com as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça do ano de 2018, quase 17% de tudo que tramita no Poder Judiciário é execução. Esses processos, eles abarrotam os tribunais de justiça, que lidam com um volume acumulado de mais de 13 milhões de processos desse tipo. Isso é lá em 2018. Hoje, esse número já é diferente, provavelmente pode ser até maior esse número. Abrindo a possibilidade de extrair as execuções de títulos do Poder Judiciário e delegando essa função às serventias extrajudiciais, o Poder Judiciário terá uma expressiva redução da sua demanda de trabalho, abrindo a possibilidade de o respectivo poder focar nas demandas de jurisdições contenciosas, dando uma prestação jurisdicional mais célere e com maior eficácia ao seu jurisdicionado. Porém, na minha concepção, o principal benefício apurado nesse trabalho foi a economia processual, que não que o outro seja menos relevante, né? Mas que, de acordo com a pesquisa, em média, cada processo de execução tem um custo aproximado de R$5.000 ao Estado, que multiplicado por aqueles 13 milhões de processo em tramitação, nós chegamos a um total aproximado de 65 bilhões de reais em despesas somente em execução civil. Não que com a desjudicialização, o Estado economizaria integralmente esses 65 bilhões de reais. Até porque muitas dessas execuções, elas possuem litígios envolvidos, né? Mas mesmo assim teria uma grande economia aos cofres públicos. Por fim, o último capítulo do trabalho, ele tratou sobre a possibilidade de proceder com a execução de títulos judiciais e extrajudiciais para os tabelionatos de protesto, fazendo uma análise e comentários do projeto de lei federal 6.204, que foi feito de 2019, que hoje ele tem trâmite no Congresso Nacional. Essa proposta de lei, ela sugere a possibilidade de o Poder Judiciário delegar essas execuções para o tabelionato de protesto de títulos, que hoje são responsáveis por receber as reclamações de contas, cheques, notas promissórias. Eles intimam os devedores
e caso eles não quitem a dívida, eles registram o protesto. Assim, os tabeliões de protesto, hoje eles já são responsáveis pelo início da cobrança dessas dívidas, eles poderiam continuar atuando na demanda num processo desjudicializado. A proposta diz ainda que não poderá usar esse novo instrumento quem for incapaz, quem for condenado preso ou internado. E o credor, graças a Deus, veio nessa proposta, ele deverá sempre ser representado por um advogado. A gente também precisa receber os nossos alimentos, né? Com relação ao procedimento executivo extrajudicial, ele terá início com a apresentação do título, né, para pagamento em 5 dias, sob pena de penhora, arresto ou alienação. Já com relação ao título executivo judicial, ele só será apresentado ao agente de execução, no caso o tabelião, após o transcurso do prazo de pagamento e de impugnação. Então, transitou em julgado, aí sim que pode direcionar ao extrajudicial. No projeto de lei, consta ainda que o agente de execução, o tabelião, ele deverá conduzir todo o procedimento e, sempre que necessário, ele consultará o juízo competente sobre eventuais dúvidas e também poderá requerer providências coercitivas, como, por exemplo, as pesquisas de bens através do Sisbajude, do Renajude, Infojude, e agora o novo, né, que está no auge ali, é o Sniper, e as outras plataformas que possibilitem a expropriação de bens e valores. Embora diversos são os benefícios dessa proposta, pesquisadores apontam diversas críticas, dentre elas a questão de eventual irrecorribilidade das decisões proferidas nas suscitações de dúvida, o que poderia acarretar em diversas impetrações de mandado de segurança, além de eventual obrigatoriedade de prévio protesto do título como condição para a instauração do procedimento desjudicializado. Esse relacionado ao projeto de lei. Eu, particularmente, entendo que essas questões são de fácil reparação através de modificação legislativa, valendo a pena a discussão, considerando os vastos benefícios que viriam com essa desjudicialização. Adentrando as minhas considerações iniciais, já que meu tempo está acabando, que eu tenho um cronômetro aqui, eu concluo que os serviços prestados pelas serventias extrajudiciais, elas conseguem, de fato, afastar a sobrecarga do Poder Judiciário e contribuir para um maior acesso à justiça por parte da sociedade. Esse projeto de desjudicialização, ele já nasce promissor, considerando que ele busca, a partir de uma ousada proposta de solução fora do processo judicial, não só chamar a atenção da comunidade jurídica para o tema, mas também pretende fazer com que a execução civil de obrigação de pagar quantia certa se revele mais efetiva, acarretando essa descentralização e uma enorme economia financeira para os cofres públicos e ainda trazer mais celeridade no andamento dos demais processos que possuem maior complexidade ou que possuam, de fato, uma litigiosidade a ser sanada. Bom, essas são as minhas considerações. Eu espero ter contribuído de alguma forma sobre o tema aqui tratado e agradeço novamente a todos pela atenção. Obrigada, Michael. Eu já anotei diversas coisas aqui, itens interessantes para comentarmos, mas como orientadora, vou passar a palavra aos colegas, Elson e o Dr. Elson e o Dr. Rogério. Quem gostaria de iniciar com suas colocações, com perguntas, dúvidas? Título aqui é posto, né? Dr. Rogério, fica à vontade. Então, Dr. Rogério. Que título? Não é título nada. A antiguidade é o Dr. Elson, doutora Emi, mas, né, já estou aqui com a palavra, então queria inicialmente agradecer a oportunidade, primeiro agradecer o convite do Maicon, né, que todos nós aqui somos testemunhas, né, do aluno que o Maicon foi, do amigo da turma, né,
da liderança que ele exerceu, mesmo em tempos tão difíceis, né, em meio à pandemia que nós cursamos, né, foi uma turma realmente fantástica, a turma de vocês. Então, queria agradecer, Maicon, por este privilégio de poder participar aqui desse momento tão especial do nosso curso daqui de Cacoal, né, da sua banca, né, em especial. Também estendo os cumprimentos aos queridos alunos que acompanham aqui esse momento. É muito importante, né, Maicon, que a gente esteja sempre rodeado de pessoas queridas na nossa vida, e em tempos profissionais também, né, então é muito legal que os alunos estão aqui, os amigos, na verdade, muito mais que colegas de sala, né, estão aqui presenciando, participando, testemunhando esse momento tão interessante da nossa vida acadêmica. Queria também, primeiro também, cumprimentar a doutora Emi Carla, né, nossa professora de Direito Civil, uma grande juíza, uma grande professora, uma grande mãe, uma grande mulher. Para mim, é um momento muito especial poder dividir sempre, já fizemos várias bancas, eu sempre digo isso, uma das pessoas com maior alto astral que eu já conheci na minha vida, né, nunca vi a doutora Emi reclamando de nada, né, uma grande profissional, falou de mim, mas faz mil coisas ao mesmo tempo também, né, influencer, né, também, muito legal, então obrigado, um prazer enorme, doutora Emi, estar com a senhora aqui, né, também estendo os cumprimentos ao grande amigo, doutor Elson, né, um grande juiz também, um grande professor, também muito cortês, cordial, né, eu me sinto realmente privilegiado de poder dividir a banca com esses dois exemplos para mim, né, eu que sou o mais novinho aqui de Cacoal, que já estou fazendo exatamente hoje 3 anos de Cacoal, né, exatamente hoje, num dia 30/11, né, de 2019, cheguei a Cacoal, né, e logo já iniciamos a pandemia, né, foi uma coisa louca isso, né, mas estamos aqui, então me sinto muito feliz, fui muito bem acolhido por esses dois grandes amigos, que é o Dr. Elcio e o Dr. Emi, e espero levar essa amizade, muito mais do que o caráter profissional, para sempre, porque eu realmente sou muito fã dessas duas personalidades aqui que nos acompanham hoje, então obrigado. Cumprimentar o Marcos também, né, pela competência que conduz aqui, né, os trabalhos, né, pela organização, pela dedicação, pelo companheirismo desde Ji-Paraná, né, o Marcos é um porto seguro para nós, né, nós nos socorremos do Marquinhos aí tantas vezes desde Ji-Paraná, então me sinto também muito grato, o exemplo é hoje, né, uma solicitação emergencial para transferir a banca para as 18h30, então sou muito grato, viu, Marcos, obrigado por tudo que você faz pela Escola da Magistratura e por nós aqui. Bom, Maicon, eu gostei muito do seu tema, primeiro porque ele é de processo civil também, né, que é a minha área de concentração, a minha área de expertise. Segundo, porque ele é de uma matéria também que eu gosto bastante, que é execução, né, aliás, execução é a matéria que nós trabalhamos na Escola da Magistratura, o processo civil 2 é o conteúdo de execução, né, sabe, o seu tema é muito inovador, sabe, Marco? Eu fiquei lendo o seu trabalho, tendo muitas ideias, não é tendo muitas dúvidas, não. É tendo muitas ideias, até numa pitada de ciúmes do judiciário, em relação às serventias extrajudiciais, não é? Uma ocupação de espaço, né, do Poder Judiciário, muitas vezes necessárias. Mas você toca num tema muito interessante no começo do teu trabalho, que é o acesso à justiça, né? E houve uma época, sobretudo lá em 99, com a criação da Lei 9.099, né, nos juizados especiais, em que o acesso à justiça era realmente um problema, principalmente pós-Constituição de 88. Né? O professor Kazu Watanabe tem até uma expressão de criação da Lei 9.099, que dizia que o Brasil vivia um problema de uma litigiosidade contida. Por isso, a criação de um juizado específico para trazer esse pessoal para o Poder Judiciário que não tinha acesso. Né? E aí foi necessário, realmente, a criação dos juizados especiais, e aí houve uma explosão dos juizados especiais. Não é à toa que, na data de ontem, o tribunal criou mais 3 juizados especiais, um em Cacoal, um em Ji-Paraná e mais um em Porto Velho. Né? Então, assim, nós vivemos uma explosão de juizados especiais, com 2 turmas recursais, né? A criação de mais uma turma, e me parece que hoje nós temos alguns problemas que decorrem do Poder Judiciário,
são até por conta do excesso de acesso ao judiciário. Né? O Brasil é um país tão privilegiado que quem quer ir ao Poder Judiciário tem conseguido há muito tempo no Brasil. Né? Então, ainda bem que nós não temos esse problema do acesso à justiça mais. Vejam que esse problema do acesso à justiça, ele passa por competências. Exemplo, na área penal, os casos que envolvem violência doméstica e familiar, hoje estão sendo descobertos. Havia um problema de acesso das mulheres brasileiras com relação a esse tipo de demanda e esse tipo de problema social criminal de acesso à justiça nos casos de violência doméstica e familiar. Daí a necessidade da criação da Lei Maria da Penha, da criação de juizados especiais de proteção da mulher, e veja o que está acontecendo. Uma explosão de casos. É invencível. Se você pegar os juizados de Porto Velho, de violência doméstica e familiar, e os casos de violência doméstica das 2 varas criminais, por exemplo, de Cacoal, representam quase metade dos processos aqui de competência. Então, assim, essa questão do acesso, o Brasil tem conseguido, ainda que em alguns casos tardiamente, resolver por meio do fortalecimento do Poder Judiciário. Mas há outras demandas, e você traz bem no teu trabalho, que nós encontramos problemas. E o problema da execução brasileira é um problema que já vem de há muito, com H mesmo, de há muito tempo, né? Talvez por décadas. E foi por esta razão que o Código de Processo Civil de 2015, sobretudo no artigo 4º, acho que até trabalhamos isso em sala de aula, se preocupou com a execução. Porque o que o artigo 4º do CPC faz? Ele reproduz o texto da Constituição sobre o acesso à justiça, sobre a razoável duração do processo, coloca uma vírgula ali, diz que são a todos assegurados a razoável duração do processo, bota uma vírgula e escreve assim, incluída aí a atividade satisfativa, porque significa preocupação com a fase de cumprimento de sentença e com as execuções brasileiras. E a execução é um problema não só do processo civil. A execução é um problema do direito. Veja a execução penal no Brasil. O caos que é a execução penal, e nós reconhecemos isso no Poder Judiciário, um problema que é difícil de lidar, né? Então, a execução penal é difícil, a execução administrativa é difícil, e a execução civil, um problema gigantesco. E aí, é por este motivo que nós acabamos aí trazendo, buscando em outras fontes, formas de solucionar o litígio, como você bem trouxe, de maneira além da competência do Poder Judiciário. E nós vamos buscar onde? Onde tudo dá certo. No cartório extrajudicial. E a professora Emi certamente pode falar muito melhor do que eu, porque ela é corregedora dos cartórios extrajudiciais, mas tudo dá certo no cartório extrajudicial, né? Então, assim, há o pagamento dos emolumentos, das taxas, mas você vê que é um serviço que tem sido prestado a contento. E é por isso que tem substituído o Poder Judiciário, devagarzinho, em muitas funções. E é verdade que o monopólio da jurisdição, nos casos de poder de polícia, pertence ao Poder Judiciário, mas há espaço para direcionamento, né, de outras competências. É claro que quando você começa a ler o seu trabalho, a primeira dúvida que sobressai é o seguinte, mas e quando as coisas não derem certo? E quando não for consensual? E quando a jurisdição não for voluntária? O poder de polícia não pode ser exercido por um tabelião, por um notário. Mas o seu trabalho não é nesse sentido. O seu trabalho é uma chance que se dá. E isso é muito louvável. É uma chance que se dá ao cartório para que, ao menos, haja uma tentativa. Críticos, você trouxe uma posição muito crítica com relação à questão recursal, mas críticos também poderiam trazer a seguinte hipótese quando lê o seu trabalho. Mas quem disse, então, que não é só para o cartório receber as custas? Qual é a porcentagem das execuções brasileiras que não tem embargos? 99% das execuções brasileiras têm embargos, então significa que vai distribuir e logo vai receber os emolumentos pela distribuição, já vai ter que delegar a competência para o Poder Judiciário, isso só vai atrasar ainda mais a execução. E não é verdade, porque às vezes merece uma tentativa de que a ação ou o pedido sendo demandado num cartório, o jurisdicionado ou o interessado possa olhar aquilo de maneira diferente, como acontece com o protesto, por exemplo. O protesto é muito mais efetivo do que o encaminhamento do inadimplente à Serasa. Não sei o que tem, é uma mágica
que acontece, mas o cartório, o protesto é mais efetivo do que o Serasa, do que a inserção. Quando você vai fazer crediário na praça, tem crediário que aceita o nome inscrito no Serasa, mas não aceita o protesto. Então eu não sei o que acontece, né? Isso é um costume, mas eu acho que sim, merece uma chance, né, de essa tentativa inicial, né, e podemos, inclusive, avançar mais do que isso. Não entrar efetivamente no poder de polícia, mas, de repente, aguardar o que vem nos embargos, não só a vinda dos embargos, porque, de repente, a matéria que vem nos embargos é um pedido de parcelamento, é uma outra situação que levemente poderia ser decidida, né, pelo notário, pelo tabelião. E também queria elogiar o seu trabalho, Michael, quando você demonstra conhecimento de causa ao tratar da suscitação de dúvida, que é uma coisa que pouca gente conhece, né? Eu vejo que você não só trouxe no teu trabalho, como você também trouxe na tua explanação essa questão, a preocupação do aspecto recursal em caso de suscitação de dúvida. E é muito interessante, porque a resolução da suscitação de dúvida comporta recurso à corregedoria, comporta recurso ao tribunal. Tem que olhar o regimento interno de cada tribunal para analisar como é que funciona mais ou menos o sistema recursal. Eu já fui corregedor, também sei, já recebi muita suscitação de dúvida, já tive reforma de decisão administrativa, como é normal, né? Mas é muito interessante. Mas eu queria te parabenizar pela escolha, né, por trazer esse tema ao debate, né, um tema genial, assim, Michael. Eu fiquei muito feliz, né, você escreve muito bem, né, e só tem uma pergunta a fazer, né, se você conseguiu esgotar os objetivos que você pretendia trabalhar no teu trabalho, ou se algo ficou nebuloso, se algo na tua concepção precisa ser melhor estudado, ou se você conseguiu respondeu à problemática do teu problema, só isso. Ok, professor, obrigado pela explanação. Foi uma aula maravilhosa para todos nós também. Quando o professor comentou, antes de responder a pergunta, eu quero fazer só um leve comentário. Quando o professor comentou a respeito do acesso à justiça, quando eu estava fazendo o meu trabalho, que eu fiz essa pesquisa, eu sou advogado novo, né? Eu me formei em 2015 e comecei a advogar em 2017. Né? Eu trabalhei um tempo no registro de imóveis e quando eu comecei a produzir esse trabalho, eu não tinha me atentado a esse histórico que antigamente era totalmente diferente do que é hoje. Essa questão, por exemplo, no trabalho eu cito que a evolução histórica ela aconteceu em 3 ondas, né? A primeira onda ela tratou sobre a questão da justiça gratuita, que antigamente não tinha essa possibilidade da justiça gratuita, e só por causa dessa primeira onda que foi dado esse acesso à justiça às pessoas que têm hipossuficiência de recursos, né? Já na segunda onda, também achei bastante interessante que antigamente o judiciário levava em conta, era 2 partes, né? Era o autor e o réu. E só depois dessa segunda onda que veio de acesso à justiça, que deu a possibilidade de abertura do direito difuso e do direito coletivo, né? Que foi aí que surgiu ali as ações coletivas e direitos difusos. E, por último, a terceira, que é a que nós estamos defendendo aqui nessa monografia, né, que veio trazer a possibilidade de incentivar uma solução de conflitos por instituições fora do Poder Judiciário, né, que muitos ainda relutam, mas eu vejo que, ao tratar esse assunto no trabalho, muitas questões, antigamente, era exclusivo do Judiciário. O próprio registro de imóveis era feito antes da Constituição e tudo mais, era feito dentro do Poder Judiciário, os registros de nascimento, e deu muito certo, né, essa desjudicialização. Então, eu entendo que o trabalho, ele trouxe essa luz, né, para incentivar a desjudicialização dessas questões também. Muito bem. Só contando um casinho para encerrar, Michael, uma vez eu fui dar sempre conto essa história quando a gente está falando de cumprimento de sentença, porque é interessante sobre o aspecto cultural do ensino da execução brasileira.
Uma vez estava dando aula no mestrado na Universidade de Lisboa. Eu fiz o meu estágio pós-doutoral lá na Universidade de Lisboa e fui dar aula no mestrado lá da universidade. E escolhi um tema para uma palestra que foi exatamente cumprimento de sentença. E aí, estava lá falando sobre cumprimento, falei mais de 1 hora sobre cumprimento de sentença, e tinha um professor alemão lá, que falava português e, portanto, compreendia o que eu estava falando, explicando, e ao final eu achei que ele tinha dado uma palestra até razoável, né, bem compreensível aos alunos e tudo mais. Ele chegou ao final da palestra e disse assim para mim, não entendi nada como é que funciona no Brasil, não entendi a sua palestra. Eu falei, não entendeu, professor, que pena, tal. Eu falei assim, e daí ele começou a fazer perguntas, ele falou, deixa eu ver se eu compreendi. Lá no Brasil, então, vocês possuem uma parte do Código de Processo Civil que chama cumprimento de sentença? Eu falei, sim. Ele falou, mas as pessoas não cumprem voluntariamente a sentença no Brasil? Eu falei, não, a gente precisa de um capítulo específico, professor. Não, mas é porque na Alemanha a sentença deu, transitou em julgado, as pessoas cumprem. Não tem que ter processo de cumprimento de sentença. Eu falei, pois no Brasil tem. Mas é só isso. Mas muito, muito legal, Michael. Eu estou satisfeito, parabéns pelo seu trabalho, né? Acho que esgotei minha parte do tempo aqui, 15 minutos de arguição, e fico muito feliz, realmente, parabéns, eu sei que o teu trabalho tem muitas mãos, né, e especialmente da tua orientadora, que é muito competente, né, especialista no assunto. Então, devolvo a palavra à professora Emi, agradeço, e estou satisfeito, professor. Muito obrigada, estamos aqui realmente aprendendo bastante hoje, né? Muito bom. Doutor Elson, a palavra é sua. Muito obrigado. Aprendendo muito mesmo. Uma aula. Está sendo muito enriquecedora essa participação, né? Eu que não sou processualista, não sou civilista, estou aqui meio de patinho feio, né? Nessa banca maravilhosa, com esses amigos maravilhosos, professores maravilhosos. Então, se eu não fizer feio, já está valendo. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a doutora Emi, presidente da banca orientadora do doutor Maicon, amiga, né, de longa data da magistratura, do magistério e também da academia, né, doutora Emi? Já passamos aí longos anos de estudos, enfim, trabalhos, as agruras normais da pós-graduação. Uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa extremamente inteligente, simpática, alto astral. Então, meus cumprimentos, muito obrigado pela sua amizade. Doutor Rogério também, eu já sabia que ele, né, sempre soube que ele é cortês, inteligente, né, um magistrado exemplar, agora eu descobri que ele é exagerado também, né, pelo menos em relação aos elogios à minha pessoa, foi extremamente exagerado. Meus cumprimentos, meu amigo, tenho extrema admiração por você, enfim, por tudo que você é e tudo que você faz, com extrema perfeição. Ao Maicon também, doutor Maicon, né, que, enfim, eu não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros da turma a apresentar um trabalho, né, que mostra uma dedicação, uma organização, né, e realmente um compromisso profissional e acadêmico, né, muito importante, né, que revela muita coisa sobre a pessoa, portanto, eu creio que sua carreira acadêmica vai longe, né. Uma aluna exemplar, faço minhas palavras do doutor Rogério em relação à sua pessoa, né, muito orgulho de tê-lo como aluno na Escola da Magistratura. Ao professor Antônio Marcos também, nosso amuleto aqui há muitos anos na escola, muito obrigado por tudo, né, pela parceria, pelo cuidado e pela atenção, né, e organização que nos proporciona. E os demais presentes, creio que alguns alunos aqui também, parentes, enfim, meus cumprimentos igualmente. Bom, eu não tenho tenho
uma indagação específica, mas antes, Michael, eu queria dizer o seguinte, teu trabalho é um dos melhores trabalhos que eu já li, né, na Escola da Magistratura, trabalho muito bem, formalmente muito bem construído, muito bem dividido, né, muito bem escrito, né, e, do ponto de vista substancial de conteúdo, extremamente relevante, que desperta a nossa atenção para ler, para entender, para compreender. Aprendi muito aqui com o que você escreveu, né? Então, meus parabéns, né, pela perfeição com que você desenvolveu o seu trabalho, né? Certamente, né, a professora Emi tem, né, uma forte influência nisso daí, conduziu com brilhantismo essa orientação, e, portanto, nós temos um produto maravilhoso, né? Então, o orgulho é tanto do aluno quanto daquilo que está sendo entregue, né, à comunidade e à Escola da Magistratura como resultado da tua pesquisa, tá? Como é uma pesquisa importantíssima, rica, né? Eu não posso ficar só nisso, eu tenho que, né, fazer as ondas, isso me traz o compromisso de falar algo a respeito, Michael, né? Porque você transfere essa responsabilidade, já que você fez um trabalho magnífico. Então, algumas palavras aqui, né? Nós temos uma tradição de função jurisdicional, que eu diria assim, que o nosso poder judiciário brasileiro, ele é uma espécie de Leviatã, né? Ele é o Estado por só, né? Só ele já representa tudo. Eu acho que o exemplo mais emblemático disso é a nossa Corte Constitucional, né? Nosso Supremo Tribunal Federal, que decide de tudo, né? Portanto, não é uma Corte Constitucional, é, na verdade, uma quarta instância do nosso sistema de justiça. E isso, evidentemente, diz muito sobre o que nós somos enquanto estrutura, né, enquanto organização, enfim, enquanto uma instituição, né, que cuida, que tem um papel fundamental, enfim, o principal ator do nosso sistema de solução de conflitos. Portanto, isso até, doutor Rogério, doutor Emílio, isso até é interessante, porque isso até fomenta uma discussão que, para mim, eu acho que não faz sentido, mas olha só, discutir o acesso à justiça como se fosse algo exclusivamente do poder, a jurisdição como se fosse uma função precípua e exclusiva, vamos dizer, precípua, mas não exclusiva, do poder judiciário, né? A arbitragem está aí já há algum tempo para dizer que não é, né? Nós somos apenas, o Poder Judiciário é apenas o principal ator, o ator mais importante, evidentemente, né? Mas não é só Poder Judiciário, né? E toda essa dificuldade da prestação jurisdicional, da ordem jurídica justa, Michael, que você destaca lá, né, como um desdobramento do acesso à justiça, que não é só ingressar, mas entregar rápido e com qualidade, né? Tudo isso demanda investigações sobre como resolver os problemas nossos, né? Os gargalos, os problemas de gestão, os problemas de procedimentos, problemas de recorribilidade e, especialmente, o problema de eficácia, que é onde o teu trabalho toca, né? E eu achei fantástico, essa é uma discussão muito tímida ainda, né? E você traz isso, né, para o primeiro plano, então isso é fundamental. Eu já tinha lido a respeito, discutido alguma coisa sobre a execução extrajudicial das execuções fiscais, né? Que a gente que também tem um projeto, tem uma iniciativa. Eu creio que essa vai sair primeiro, né, na prática, mas porque daí seria feito da própria administração. Por enquanto, nós temos o protesto, né, doutor Rogério, que trouxe muitos resultados positivos para essas execuções aí. A gente vê nos números de execuções que são arquivadas
por conta dessa medida extrajudicial extremamente salutar, né? Então, assim, eu compartilho dessa ideia sua de que as funções executivas, né, os atos executivos podem ser cumpridos, realizados por outra esfera, que não o Poder Judiciário, né? Eu até não sou muito otimista em relação a acreditar que isso reduziria a demanda, né? Porque, de alguma maneira, o acesso ao judiciário estaria aberto. Então, os questionamentos continuariam se outra configuração controle, redução dessa recolhibilidade. Mas eu creio que, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal e até do ponto de vista da eficiência do serviço, né, essa seria uma medida extremamente benéfica, né, para o nosso sistema de justiça, repercutindo, né, na economia, como também tempo para que o judiciário se dedicasse a outros casos, né, a outras questões, como você destaca. Uma preocupação, eu não vi isso muito claro no trabalho, claro, por conta da abordagem, em relação por exemplo, às vezes, aos cumprimentos de sentença de ações de alimento. A preocupação aqui é com os beneficiários da gratuidade, né? A gente sabe que o sistema de justiça brasileiro atende uma demanda muito, muito significativa de hipossuficientes, e essa é uma preocupação, e a gente sabe que os custos do cartório extrajudicial são elevadíssimos, né? Aqui em Rondônia, especialmente, bom, eu particularmente penso assim, né, os emolumentos não são baratos, então teria que ter um controle em relação a isso, né? Como é um serviço delegado, quem é que vai suportar esse custo? Simplesmente transferir poderia trazer algum problema, mas isso, evidentemente, é só uma preocupação que tem solução, né? Teria que ser pensado. E, para finalizar, 2 pontos sobre os quais eu gostaria que você opinasse a respeito, né, dessa sua contribuição sobre. O primeiro em relação a possíveis mecanismos, Michael, que garantisse a eficácia dessa transferência de serviço, vamos dizer assim, tá? Porque eu acredito que não transferir, né? Você tem que estabelecer critérios e ferramentas que permitam que essa transferência seja realmente uma transferência em prol da eficácia desse serviço, né? Então, por exemplo, eu não vi lá nesse projeto sobre prazos para os atos, né? Prazos, prazos peremptórios, por exemplo, no judiciário, a parte pede o Bacenjude ou Renajude e tal, não tem um prazo certo para isso, vai depender do trabalho da vara, de como está, enfim. Né? No cartório extrajudicial, isso não pode ser assim, né? Não faz nenhum sentido que seja assim, talvez devêssemos ter prazo. Eu penso que gostaria de ouvi-lo sobre isso, né? O outro aspecto que eu acho importante é sobre, e aí é uma consideração que a gente sempre acaba fazendo nesses assuntos, que é uma avaliação sociológica, né? Por conta dos nossos problemas enquanto sociedade, enquanto maturidade institucional, a gente sabe que muita coisa se desvirtua ao longo do caminho, né? E penso que talvez seria necessário um aspecto ético e disciplinar muito diferenciado, específico, né, que lidasse, né, com esses agentes de execução, porque teriam muitos poderes, né, e a gente não poderia, numa situação dessa, ficar, né, sujeito à discricionariedade ou a influências financeiras, né, ou de partes, ou de advogados, né, estabelecendo prioridades indesejadas. Então, era isso, no mais, o trabalho está brilhante, meus parabéns, muito obrigado. Obrigado, professor, pelos elogios, fiquei muito feliz.
Com relação às custas, que o doutor mencionou, no âmbito extrajudicial também tem a possibilidade da concessão da justiça gratuita. Porém, com relação à delegação propriamente dita, tem alguns atos que hoje o próprio tribunal, com as delegações já realizadas, restituem o ato praticado pelo tabelião ou pelo serviço de registro, né? Como é o caso, por exemplo, de certidões de óbito, certidão de nascimento, que são isentos de custas. Então, nesse caso, com relação ao ato praticado, tem um valor, não é o mesmo valor praticado que o cliente, no caso, pagaria, né? O valor que o Estado pagaria é inferior, e poderia ser levado em consideração a esses atos, né? Com relação à dúvida do mecanismo, eu fui anotando, o doutor foi falando, eu fui anotando aqui na minha agenda. Com relação ao mecanismo de eficácia dessa delegação, eu entendo hoje, particularmente, eu tenho diversas execuções aqui, que eu atuo como advogado, e, por exemplo, eu vou fazer um peticionamento para fazer uma pesquisa Sisbajude, um Renajude. Eu faço a pesquisa, o processo demora um tempo para ficar concluído, depois demora um tempo porque o juiz ele tem que seguir a ordem cronológica para tomar as decisões dos processos, né? E com a delegação, seria muito mais fácil, por exemplo, a parte chegar para o tabelião e falar assim, ó, eu gostaria de fazer uma pesquisa Sisbajude, está aqui o processo, ele vai protocolar o pedido dele, instruído com o título e tudo mais, acompanhado de advogado, né, com uma petição, e ele mesmo faria ali na hora o procedimento, né? Então, nesse sentido, eu levei em consideração que seria mais eficaz e mais rápido no decorrer da minha confecção do trabalho, né? Com relação ao prazo da confecção dos atos pelo serviço extrajudicial, a corregedoria, ela já, mesmo que a legislação não apresente esses atos, mas a cada corregedoria de cada estado, ela atribui esses prazos através da instrução normativa que cada estado tem que seguir, né? Por exemplo, da mesma forma que o protesto ele tem que ser registrado em 5 dias, o registro de imóveis ele tem que ser registrado em 30 dias, né? Uma cédula hipotecária ela tem que ser registrada em 5 dias. São vários tipos diferentes de atos, né? E a corregedoria calcula aproximadamente o tempo que o oficial poderia utilizar para ele fazer o registro ou a execução, caso ocorra a desjudicialização desses atos, né? Seriam esses meus argumentos, minhas argumentações com relação ao que eu estudei no trabalho. Perfeito, muito obrigado. Estou satisfeito, doutor Emi. Obrigada, Maicon. Obrigada, doutor Rogério e doutor Elson, pelas palavras elogiosas. São 2 grandes magistrados e 2 grandes pessoas, né? São 2 parceiros aqui nessa nossa jornada em Cacoal, pessoas com quem eu sei com quem eu posso contar, que já me socorreram várias vezes, nas vezes em que eu precisei, e às vezes estava fragilizada, e, né, eu lembro até uma vez que eu pedi para o Rogério assumir um plantão para mim no meio, por questões pessoais, assim, que eu não estava em condições de assumir aquele plantão, e ele me socorreu prontamente, o doutor Elson também várias vezes, né, e sempre trocamos aí figurinhas em relação ao nosso trabalho, né, que acho que essa harmonia nós precisamos ter aqui nas varas, e é muita humildade aí do doutor Elson se chamar de patinho feio, né, que exagerado foi ele ao falar isso, um grande estudioso, né, sempre procuro a sua opinião, porque realmente considero ela muito valiosa, e um grande tributarista, e eu acho que as execuções fiscais, elas são ali a vedete, né, na verdade, assim, até, por exemplo, sobre a prescrição intercorrente, as execuções fiscais vão e as outras execuções vão
atrás dela, né? Ela é o carro-chefe. Então, com certeza, esse projeto que nós temos das execuções fiscais já tramitarem e serem protestadas, né, nos cartórios de protesto, ela já está ali abrindo as portas para as demais execuções, inclusive para os cumprimentos de sentença. Eu achei essa parte do trabalho como um todo, né, e que já teceram vários elogios aqui ao trabalho do Michael e ao Michael em si, mas essa parte do protesto, ela já existe e eu acho que vai realmente abrir as portas para isso. Inclusive sobre as custas, né, nesse projeto, as custas são direcionadas ao final, né? Então, assim, no recebimento do valor, aí haveria o pagamento. De repente, ao invés de ser uma gratuidade, poderia ser feito algo dessa forma, né? Para que não haja aí uma oneração de quem ali já está, do credor que já está sem receber, né? E que esse pagamento vai acontecer ao final, para que o delegatário ali receba, né? E aí o sistema de cartórios extrajudiciais eu acho muito interessante no Brasil, porque ele é uma delegação, né, de um serviço público, mas que o delegatário aqui fica com os ônus financeiros e administrativos e de gestão, né, da realização daquele serviço, ainda passa valores, né, desses emolumentos lá do FUJU e diversos valores para o erário, e, assim, acho que desonera bastante, né, eu tenho um irmão que hoje ele é cartorário, e em São Paulo, e ele é notário, e agora ele conseguiu agregar também o protesto. E essa é uma preocupação, inclusive, com a evolução tecnológica, essa parte registral. Por exemplo, nós tiramos uma certidão negativa, ou uma certidão positiva, que seja, de distribuição de processos, sem nenhum custo nos sites, né, dos tribunais de justiça, da Justiça Federal, e há uma tendência dessas certidões, desses atos registrais, serem virtuais e passarem a ter um custo pequeno ou então ser gratuito. E aí haveria um esvaziamento de muitas das funções que hoje são dos cartórios extrajudiciais, né? Tanto em termos de registro, quanto em termos de notas. Então, há essa preocupação de estabelecimento de novas funções para eles, né? Já tem esse projeto de que eles sejam os conciliadores, inclusive na correição última que nós fizemos, no cartório de protesto, já há uma sala separada, aguardando que haja, né, uma regulamentação própria e que realmente haja uma efetividade disso, e aí uma mudança cultural, né, das pessoas para procurarem, aí como houve essa mudança cultural nos juizados, que o doutor Rogério Montai mencionou, haverá também uma mudança de cultura para as pessoas procurarem os cartórios extras, a fim de que consigam a sua execução. E, na verdade, até, né, doutor Elson, nós sofremos ali com as execuções, e o que eles querem é que vá para o protesto, entendeu? O fato de ser citado e ter um processo tramitando no judiciário, a efetividade é muito pouca, né, como incentivo para o devedor quitar a sua dívida. Então, eu acho que já é próprio do protesto essa atividade. E também o início dessa fase de execução, até que haja os embargos e um litígio propriamente dito, ele é muito também afeto aos cartórios extrajudiciais, que não analisa mérito, mas analisa com muita expertise os aspectos formais, que é isso que tem que ser analisado no início de uma execução. Né, se a execução está instruída, se aquele título preenche os requisitos formais para que haja aí esse início da execução. O que eu achei muito interessante é a inclusão dos sistemas de busca, tanto de patrimônio quanto de endereço de pessoas, também nessa fase. Então, ela não seria propriamente uma fase só voluntária, né? Ela seria uma fase inicial da execução, porque essas buscas, ela não prescinde de concordância do devedor, né? Então, ela seria essa fase inicial da execução, que realmente, até que haja
embargos, uma manifestação desse devedor, arguindo, impugnando o título ou algo assim, é que iria para o judiciário. Então, não seria só uma fase conciliatória, acho que a gente já estaria avançando a partir do momento em que a gente passa essas buscas para o extrajudicial. O que eu não gostei como corregedora, é essa questão da suscitação de dúvida. Por exemplo, deu algum problema na execução, suscito dúvida, juíza corregedora? Não, peraí, essa parte nós vamos ter que mudar, entendeu? Porque eu acho que tem que ser distribuído aí para as varas cíveis, ou de repente para a vara criminal, né, a primeira vara criminal ali, para que essas dúvidas não sejam todas direcionadas aí, como é em âmbito administrativo, para a corregedoria, mas para a correição permanente de primeiro grau, né, que é na comarca. Agora, fora as brincadeiras, realmente, eu acho que é uma solução interessante, embora lutarei com todas as forças, encontrarei argumentos acadêmicos para ir contra isso, sem nenhum interesse envolvido, né. Que mais que eu tinha anotado aqui para falar? Eu acho que é só, né, nós já estamos aí com o nosso prazo estourado, porque o assunto é muito interessante, todos aqui têm muito a contribuir. Só quero novamente tecer elogios ao Maicon, principalmente em relação ao prazo. Ele era aquela, doutora, tá aqui, aí ele já leu, não leu, e eu tenho uma certa dificuldade aí nesse cumprimento de prazos, mas realmente isso é mais um indicativo, né, da excelência com que o Maicon tem sempre trabalhado, e é sucesso. Obrigada aí a todos que estão presentes, e o agradecimento especial ao Marcos, que realmente cuida dos professores e dos alunos como um pai, né? E transforma aqui essa escola nesse ambiente tão harmonioso em que a gente se sente tão acolhido. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Então, eu vou pedir agora para os convidados, para o Maicon, só uma retiradazinha da sala, por gentileza, para a gente deliberar, e aí em seguida vocês podem voltar, tá bom? Você me comunica, né? Isso, eu comunico a você, e aí você comunica aos demais. Tá bom, obrigado. Valeu. Viviane, você pode nos dar licença um minuto? Acho que ela não deve estar... Eu acho que o professor Marcos vai ter que excluí-la. Tem como, Marcos? Deixa eu ver aqui. Acho que tem, sim. Tem como tirar. Remover. Aham. Beleza. Acho que sim. Pronto. Agora sim. Tá. Essa parte aqui, eu acho que ela não é gravada também, né, Marcos? Ou é? Ela pode ser gravada, sim, ela é gravada. Eu gravo completo. Mas acho que não é necessário gravar, né? Até quando a gente normalmente faz sala reservada, não fica gravado, né? Não fica gravado? Acho que porque geralmente quando vai para a sala reservada, eu não acompanho vocês. Hoje que eu vou acompanhar porque eu estou gravando. A sala reservada não é gravada, fica gravando a sala principal. Você pode interromper, mas, por favor, e depois... Posso interromper, né? Só uma pausa, daí vai ficar 2 arquivos, né? Vai ficar o arquivo da apresentação e depois o arquivo da parte da nota. Então, para a gravação aqui. Isso. Não. Mas pode ficar, Marcos, eu acho, né, Mi? Acho que... Sim, sim. Uhum. Bom,